49º dia. Levítico 7. São estas as leis a respeito da oferta para tirar as culpas das pessoas. Essa oferta é muito sagrada. Neste sacrifício, o animal será morto no lado norte do altar, no lugar onde se matam os animais que são queimados. O sangue será borrifado nos 4 lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar, como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Esta é a oferta para tirar as culpas, e todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Deverá ser comida num lugar sagrado, pois é uma oferta muito sagrada. A lei da oferta para tirar pecados e da oferta para tirar culpas é a mesma. A carne do animal pertence ao sacerdote que oferece o sacrifício para conseguir o perdão de pecados. Antes de oferecer um animal que vai ser completamente queimado, o sacerdote tirará o couro, que será seu. Todas as ofertas de cereais assadas no forno, na frigideira ou na grelha são do sacerdote que as oferece a Deus. Mas toda oferta de cereais que não é cozida, seja ela preparada com azeite ou sem azeite, pertence a todos os sacerdotes. Cada um receberá a sua parte. São essas as leis para as ofertas de paz que são apresentadas a Deus, o Senhor. Se o sacrifício é de gratidão a Deus, então, além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento, ou pães achatados, feitos sem fermento, passando-se um pouco de azeite por cima, ou pães grandes, feitos de farinha bem misturada com azeite. Além disso, com essa oferta de paz, feita para agradar a Deus, a pessoa oferecerá pão feito com fermento. Desses pães, ela apresentará um pão de cada tipo, como oferta especial a Deus, o Senhor. E eles pertencerão ao sacerdote que borrifar o altar com o sangue do animal. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se alguém trouxer uma oferta de paz para pagar uma promessa, ou se a trouxer por vontade própria, não será preciso que a carne seja toda comida no dia em que se faz a oferta. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas, se no 3º dia ainda sobrar carne, então ela deverá ser queimada. Quem comer a carne dessa oferta no 3º dia não será aceito por Deus, e a oferta que fez não vale. Essa carne é impura e quem a comer merecerá castigo. Se a carne tocar em qualquer coisa impura, então deverá ser queimada, não poderá ser comida. Qualquer pessoa que estiver pura poderá comer a carne da oferta de paz. Mas, se alguém que estiver impuro comer, então será expulso do meio do povo. E quem tocar em qualquer coisa impura, seja uma impureza humana ou um animal impuro, e depois comer a carne do sacrifício de paz, será expulso do meio do povo. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo o seguinte: não comam gordura de gado, de carneiros e de cabritos. A gordura de um animal que tiver morte natural ou que for morto por animais selvagens não poderá ser comida, mas poderá ser usada para outros fins. Será expulsa do meio do povo qualquer pessoa que comer a gordura de um animal que for sacrificado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Em todos os lugares onde morarem, os israelitas estarão proibidos de comer o sangue de animais ou de aves. Quem comer sangue será expulso do meio do povo. O Senhor Deus mandou que Moisés desse ao povo as seguintes leis: quando alguém apresentar o seu sacrifício de paz,
deverá oferecer ao Senhor parte do sacrifício como oferta especial. Com as próprias mãos, ele dará a Deus essa oferta de alimento. O peito do animal e a gordura que cobre o peito serão apresentados ao Senhor como oferta especial. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertencerá aos sacerdotes. A coxa direita do animal morto, como oferta de paz, será do sacerdote que oferece a Deus o sangue e a gordura do animal. O peito e a coxa do animal são uma oferta especial que o Senhor toma dos israelitas e dá aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Eles terão direito para sempre a essas partes das ofertas de paz. São essas as partes dos animais oferecidos em sacrifício a Deus, o Senhor, que pertencem a Arão e aos seus descendentes, a partir do dia em que foram escolhidos para servirem como sacerdotes. No dia em que o Senhor os ordenou como sacerdotes, ele mandou que os israelitas dessem a eles essas partes dos sacrifícios. É uma lei que deverá ser obedecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes. São essas, portanto, as leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas, das ofertas de cereais, das ofertas para tirar pecados, das ofertas para tirar culpas, das ofertas da ordenação dos sacerdotes e das ofertas de paz. O Senhor Deus deu essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse os seus sacrifícios a Deus, o Senhor. Levítico 8. O Senhor Deus disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele até a entrada da tenda sagrada. Pegue as roupas sacerdotais, o azeite de ungir, o touro novo da oferta para tirar pecados, 2 carneiros e uma cesta cheia de pães feitos sem fermento. E mande que o povo todo se reúna em frente da tenda. Moisés fez o que o Senhor mandou, e o povo todo se reuniu em frente da tenda. Aí Moisés lhes disse: vou fazer agora o que o Senhor mandou. Moisés fez com que Arão e os seus filhos chegassem perto dele e mandou que se lavassem. Depois, ele vestiu Arão com a túnica, prendeu-a com o cinto e por cima colocou a sobrepeliz. Em seguida, pôs um manto sacerdotal em Arão e o prendeu em volta da cintura com o cinto. Colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Pôs também a mitra na cabeça de Arão e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro que era o sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia mandado. Em seguida, Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada e tudo o que havia lá dentro, e dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. 7 vezes ele borrifou o altar com azeite, ungindo assim o altar e todos os seus objetos. Ungiu também a pia e a sua base, para dedicá-las a Deus. Depois, Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão, e assim o ordenou como sacerdote. Em seguida, fez com que os filhos de Arão chegassem perto dele. Moisés os vestiu com as túnicas, prendeu-as com cintos e colocou as mitras na cabeça deles, conforme o Senhor havia mandado. Então, Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecados, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o bezerro, pegou uma parte do sangue e com o dedo pôs o sangue nos 4 pontas do altar. Assim, ele purificou o altar. Em seguida, derramou o resto de sangue na base do altar. Dessa maneira, Moisés dedicou e purificou o altar. Depois, ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, os rins com a gordura que os cobria e queimou tudo no altar.
levou o resto do animal, incluindo o couro, a carne e as tripas, e queimou tudo num lugar fora do acampamento, conforme o Senhor havia mandado. Depois, Moisés pegou o carneiro que ia ser morto para a oferta queimada, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o carneiro e com o sangue borrifou os 4 lados do altar. Ele cortou o animal em pedaços, lavou os miúdos e as pernas traseiras e queimou a cabeça, a gordura e todo o resto do carneiro no altar, como o Senhor havia mandado. Essa oferta queimada, uma oferta de alimento para o Senhor, produzia um cheiro agradável ao Senhor. Aí, Moisés pegou outro carneiro, o animal para a ordenação dos sacerdotes, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do carneiro. Moisés matou o animal e com o dedo pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Depois, ele fez com que os filhos de Arão chegassem mais perto e pôs sangue na ponta da orelha direita deles, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Em seguida, com o resto do sangue, borrifou os 4 lados do altar. Pegou a gordura, o rabo, a gordura que cobria os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobria e a coxa direita. Pegou também um pão da cesta, cheia de pães sem fermento, que tinha sido oferecidos a Deus o Senhor, um pão feito com azeite e um pão pequeno, e colocou os 3 pães sobre a gordura e sobre a coxa direita. Moisés pôs tudo isso nas mãos de Arão e dos seus filhos e apresentou como oferta especial ao Senhor. Depois, pegou tudo isso das mãos deles e queimou no altar, em cima da oferta queimada, como uma oferta de ordenação ao sacerdócio. Foi uma oferta de alimento apresentada ao Senhor e produziu um cheiro agradável a Deus. Em seguida, Moisés pegou o peito do animal e o apresentou ao Senhor como oferta especial. Moisés ficou com essa parte do carneiro, conforme o Senhor havia mandado. Moisés pegou uma parte do azeite sagrado e uma parte do sangue que estava no altar, e os borrifou sobre Arão e a sua roupa, e sobre os filhos de Arão e as suas roupas. Assim, ele dedicou ao serviço de Deus Arão e a sua roupa e os seus filhos, filhos de Arão e as suas roupas. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: levem a carne até a entrada da tenda sagrada, e ali cozinhem e comam a carne junto com o pão que está na cesta das ofertas feitas para a ordenação. Façam isso conforme as ordens que Deus mandou que eu desse a vocês. Queimem a carne e o pão que sobrarem. Fiquem 7 dias ali na frente da tenda, até se completarem os dias da ordenação ao sacerdócio. São 7 dias ao todo. Fizemos hoje o que o Senhor Deus mandou, a fim de conseguir o perdão dos pecados de vocês. Fiquem 7 dias e 7 noites em frente da tenda sagrada. Obedeçam a tudo que o Senhor mandou, a fim de que não morram. Foi isso que Deus me mandou dizer. Arão e os seus filhos fizeram tudo o que o Senhor havia mandado por meio de Moisés. Marcos 5. Jesus e os seus discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinha amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo!
O que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia deste homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediam a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ele havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, colocou a sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como essa gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talitá, cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se.
No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então, Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhasse a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina.